Boa noite, pessoal que está entrando. Esperar uns 3 minutinhos, né? Caso vocês conheçam alguém que esteja interessado e se esqueceu dessa live de hoje, manda uma flechinha aqui para lembrar, tá bom? Como vocês sabem, hoje eu vou falar sobre exames para o bichinho da coroa, né? O coroa bicho, aquele. Se a gente falar o nome, aí marcam depois o vídeo e diminuem o alcance, etc. Hoje, agora mesmo eu estava mostrando aí para uma seguidora, ela perguntou por que tá chamando esse nome. Eu botei o print para ela da notificação que a gente recebe. Mesmo se eu colocar um print de uma pessoa que colocou o nomezinho, não sei como o sistema identifica e vai lá e marca o story, marca o post, etc. Enfim, vocês já estão entendendo pela forma que eu estou falando, né? Vamos lá, espera mais um pouquinho, né? Normalmente domingo o pessoal tá cansado, mas eu sempre estou aqui cumprindo o meu compromisso, sempre estarei nos domingos. Ontem, excepcionalmente, a gente teve o Doutor Convida no sábado, uma questão de agenda da Juliana Trentini, mas assim, quem não assistiu, não deixe de assistir, tá no IGTV do Pedflix, foi sensacional. Meu filho não fala, foi assim, nossa, que live tão boa. Se vocês forem lá no IGTV e verem os comentários, vocês vão ver o quanto as pessoas gostaram e de fato... mais uma vez eu agradeço a Juliana pela contribuição e não se esqueçam que na quarta que vem, né, 8 horas, o super aulão de tosse e apresentação do Pedflix, vocês vão conhecer o que é. E o aulão de tosse, assim, quem assistiu o aulão de febre sabe, é de cabo a rabo, explicando para vocês, ensinando, capacitando vocês a entenderem o que é o sintoma tosse, o que ele significa, os remédios, o que fazer, o lambedor, o famoso lambedor, que o povo vive me perguntando o que é. Vai ter lambedor do doutor na live de tosse, tá? Todo mundo que está entrando aí, boa noite. Já vi aí que minha esposa tá aí, Marília, um beijo grande, foi o aniversário dela sexta. Yara, minha cunhada e tanta gente, né? Mas vamos lá, vamos começar, né, pessoal? Então, para eu começar, a gente vai fazer assim, o que a gente vai combinar? Eu vou começar a apresentar os slides, vai ser igual, eu faço os aulões, então igual da tosse. Vou tirar os comentários e vocês podem colocar aquelas perguntas aqui na interrogação. Eu só tive problema com essa interrogaçãozinha aqui de eu mostrar as perguntas para o final, na live com a Fala Fono, que eu coloquei a pergunta, mas eu não conseguia tirar a pergunta, eu não conseguia fazer com que ela saísse. Então, se acontecer isso hoje, já vou avisar que aí eu vou abrir os comentários de novo para vocês perguntarem nos comentários, tá bom? Mas vou tirar os comentários aqui e vamos embora. Então, vamos lá. Então, a live de hoje é o que você precisa saber sobre os exames para o bichinho da coroa. Por que eu resolvi fazer essa live? Mesmo depois de tantos meses, acho que de tantas coisas que vocês viram e que vocês leram, eu percebo que as pessoas e até mesmo os profissionais da saúde ficam perdidos em relação aos exames, né? Existe muita incerteza, existe inclusive muito gasto financeiro num momento de crise, né, por parte das famílias, que às vezes os exames não são disponíveis naquela localidade, e hoje um exame desses é um exame muito caro. Então eu queria que vocês entendessem um pouco para que momento, como qual é o exame, o que é que ele detecta, para vocês não caírem nas armadilhas aí de fazer exame por conta própria, de fazer exame só porque acha, vai ver se teve o vírus, se não teve, mas não teve nenhum contato, ou é assintomático. Então, até para vocês terem uma racionalidade melhor, ter uma compreensão melhor
e tomarem decisões e até avaliarem as decisões mediante o que foi solicitado, porque às vezes eu também vejo muita solicitação errada. Eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso na live, tá? Muito importante esse quadrinho aqui. Eu sei que à primeira vista é complicado para vocês, mas depois vocês podem assistir de novo e verem com calma. Aqui do lado esquerdo, que está em cinza, tem as 2 primeiras semanas após o contato com o vírus, tá? Então, vamos supor, as pessoas entram em contato com o vírus em algum momento e esse contato com o vírus ele pode ter 2 caminhos, né? Como vocês sabem. Vocês podem desenvolverem a infecção ou não desenvolverem a infecção. Ou seja, o vírus ser bloqueado a entrada, e também pode ter uma infecção assintomática, que é menos comum hoje pelos estudos. O mais importante é entender que nessa fase, né, é aquela fase onde a gente diz assim, tá, o teu colega de trabalho que sentava do teu lado o dia todo testou positivo com sintomas, fez um RT-PCR e deu positivo. Então você é considerado um contato próximo dessa pessoa. Portanto, você teria que ficar 14 dias em observação e isolamento para averiguar que esse é o tempo de incubação, se você vai desenvolver a infecção ou não. E o grande problema é que nessa fase os exames normalmente, até 2 dias antes, 2 dias antes de aparecer qualquer sintoma, esses exames os exames não são tão fiéis em avaliar isso aí. E como a gente sabe que o tempo de incubação pode ser até 14 dias, por isso que se toma esse cuidado de contatos domiciliares ou próximos precisarem ficar em observação e isolamento. O grande problema para a gente é o que a gente chama de período, são os pré-sintomáticos e o período de 2 dias antes da pessoa apresentar os sintomas, porque aí ela já está eliminando o vírus, ela já está com capacidade de infectar. Normalmente, a pessoa, no caso, estou falando mais de adultos, né, porque a gente tem mais estudos em adultos, ela está aí com 1, 2 dias, no dia de aparecimento de qualquer sintoma, uma dor no corpo, um mal-estar, é quando a carga viral está indo para um pico. E aí a pessoa já está infectando assintomática, e por isso que a gente sempre pede a estratégia de que rastrear contatos, isolar contatos e observar sintomas. Essa é a maneira mais eficaz da gente barrar o vírus. E por outro lado, vocês veem esse grande problema que é, por exemplo, como a gente está vendo aí, os jovens como motores dessa segunda onda, porque esses jovens não só não vão desenvolver infecção muito sintomática, pela característica, isso crianças é outro mundo, porque a gente, pelos estudos, elas não fazem uma grande transmissibilidade. Isso aí está sendo cada vez mais demonstrado. Já os jovens, eles têm capacidade de serem super disseminadores sem desenvolver a infecção muito severa. Os jovens que eu falo aí dos seus 15 a 29 anos. Essas pessoas estão nas ruas, elas tiveram contato com outro jovem, por exemplo, que está eliminando, e a cadeia chega nas casas onde tem pessoas mais vulneráveis. Então, os jovens carregam a doença para dentro dos domicílios, que a gente sabe que é o local onde mais se infecta, é o dentro do domicílio, e acaba passando para um parente que é de risco. Então, o que é que acontece? Quando chega nessa parte aqui, amarelinho, que vocês estão vendo aqui já mais amarelado, é quando começam os sintomas, é a primeira semana dos sintomas. Então, como vocês estão vendo aí, em azul, essa curva é a do PCR. Então, esse é o RT-PCR, é o primeiro exame importante, porque junto com ele está essa outra curvinha rosa, que é a detecção do vírus no trato respiratório. Então, assim, é muito importante entender isso para não fazer exames errados. E aí eu vou falando, você vê que as linhas tracejadas em verde e laranja e roxo são as dos anticorpos. Vejam que é só a partir da segunda semana, mas só vai dar pico na terceira. Aí essa é outra informação importante para vocês verem, porque eu vejo gente fazendo teste rápido e foi, por exemplo, você foi contato, como eu expliquei, de um colega de trabalho que testou positivo e está na fase sintomática, e você vai e faz um teste rápido de anticorpos.
jogou dinheiro no lixo. Jogou dinheiro no lixo. E o grande perigo é receber um falso negativo nesse momento e tá tudo bem, vou sair, vou ficar tranquilo, vou ficar sem máscara em casa, vou dar um abraço na minha esposa que tem uma doença imunológica, por exemplo. Então esse aqui é o problema. Aí vamos lá. Então vamos começar falando do RT-PCR. O RT-PCR é um exame que detecta o material genético do vírus. Esse vírus é de RNA, não é um vírus de DNA. Então, esse exame, ele, o mecanismo dele é através de sondas, detectar, depois que esse RNA de forma enzimática é aberto e transformado e transcrito em DNA, essas sondas vão lá e detectam como se fossem pedacinhos do genoma do vírus. Então, quando as sondas detectam isso aí, o exame, digamos assim, ele sinaliza e diz que se detectou naquela amostra, que no caso é aquela horrível cotonete, eu nunca fiz, mas quem já fez diz que é terrível, que vai lá até se brincar, entra no cérebro da gente, que é o suave de nasofaringe, e lá se pega amostras do trato respiratório, né, de muco, etc., que o vírus está por ali no início, e se faz esse exame. Então, se você tem um RT-PCR, e aí o detalhe, e está sintomático, com sintomas, você muito provavelmente estará com a Covid-19, tá? O grande problema, depois eu vou falar, é para a questão do assintomático. Esse exame é para o período de replicação viral, então esse exame só funciona na primeira semana, idealmente entre o terceiro e o sétimo dia, que é onde se detecta aquele pico que eu mostrei de multiplicação do vírus. Porque, por exemplo, ele pode dar negativo se tiver uma baixa carga viral, e ele não necessariamente um falso negativo não significa, ou um negativo, que o indivíduo não esteja infectando, se tiver nessa janela aí, até estourando os 10 dias. Por isso que a gente determina a confusão do povo. Hoje, se você iniciou sintomas de Covid-19, ou seja, já passou o período de incubação, você tem 10 dias para frente, se for um caso leve, de tratamento domiciliar, para ficar em casa. Por quê? Porque não se detectou até hoje, em pessoas com quadros de tratamento domiciliar, o vírus viável por mais de 9 dias. Esse é o motivo. A partir de 10 dias, por mais que um RT-PCR, que não deve ser feito, apareça, ou por mais que um teste de anticorpo apareça, praticamente todas as pessoas que estão no tratamento domiciliar não estarão eliminando o vírus. O que muda para o paciente grave que está dentro do hospital, mas é outra história. Tá? Aí isso estende o isolamento dele para 21 dias, exatamente porque eles provavelmente podem eliminar por mais tempo. Tem estudos que falaram até 20 dias. Tá? Então esse é um exame para a primeira semana. Não adianta fazer, vamos dizer, nesse dia que você foi comunicado ao teu colega, vizinho de sala, sei lá, a tua irmã, que você passou a tarde todinha com ela, no outro dia apareceu com sintoma, nem ela deveria estar fazendo naquele momento, né? Deveria fazer 2, 3 dias depois, e a pessoa que teve contato só se aparecesse os sintomas 3 a 7 dias. Aí depois eu vou falar a questão da opção para os contatos saírem do isolamento. Então, primeira semana, não adianta fazer RT-PCR, como eu vi aí, o que é que acontece? Você teve o sintoma típico, síndrome gripal, teve contato com sua irmã que confirmou para a Covid-19, aí foi lá no médico com 7 dias de quadro e o exame só foi marcado para 3 dias depois. Aí você entende por que dá negativo? Exatamente porque o exame de RT-PCR não deve ser colhido na segunda semana. Ele deve ser colhido na primeira semana e, idealmente, nos sintomáticos em torno do terceiro dia. Essa questão de falso positivo que o pessoal não entende. Mas, meu Deus, como é que pode dar falso positivo? Veja, vamos ver as hipóteses. Uma hipótese é uma contaminação da amostra na hora da coleta através da mão de quem coleta. Então, vamos dizer que quem coleta não tenha tido cuidado de trocar a luva, coletou um exame de um positivo, ou seja, manipulou a via aérea, não trocou a luva, pegou o teu suave,
fez a tua coleta e colocou lá dentro. Então, ocorreu uma contaminação cruzada. Pode acontecer? Pode. Outra possibilidade, existe a possibilidade de haver a detecção lá na hora do RT-PCR de genoma de vírus de famílias semelhantes, parecidos, porque ali você vai detectar uma área, né, um gene daquele vírus que pode ser parecido e comum a outros, como, por exemplo, os outros coronavírus, ou até mesmo, por exemplo, se for no Oriente Médio, pode eventualmente voltar a circular o MERS lá. Então, essa é uma outra possibilidade. E outra possibilidade é a contaminação dentro do laboratório. Então, vocês imaginem um laboratório que está processando 300 amostras por dia de RT-PCR, e essas amostras, elas estão ali digamos assim, naquele meio existe o cotonete, existe a superfície, que se não se tomou cuidado, é um meio de contaminação cruzada também. Então essas seriam as hipóteses para o falso positivo. E falso negativo, como vocês mesmos já entenderam agora, o exame feito numa fase mais tardia. Outra coisa muito importante que eu vou mostrar dependendo do momento da coleta e de um quadro muito leve, rapidamente ocorre a saída do vírus da via aérea e quando vai coletar não tem mais nem carga viral suficiente. Então essa é outra coisa muito importante. Outra questão importante para mencionar para vocês é que, por exemplo, se você foi esse contato num trabalho com alguém que confirmou positivo, você pode ter que entrar nesses 14 dias de quarentena. Não, mas eu queria sair, eu não estou aguentando, etc. Qual seria a possibilidade? Como a gente sabe que a incubação média é de 5 dias, uma possibilidade que está até no Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde é você fazer um RT-PCR, mesmo assintomático. E caso esse RT-PCR dê negativo, você fica liberado do isolamento, porém deve continuar em observação por 14 dias e fazendo autoobservação de sintomas, porque, como vocês sabem, pode dar negativo ali, mas mais para frente, até 14 dias, você pode começar com os sintomas. Mas essa é uma opção. A questão é o assintomático. Então, veja, eu queria até falar exatamente sobre isso. Veja esse próximo slide que eu vou colocar aqui, que mostra o quê? A sensibilidade, ou seja, a capacidade do RT-PCR de detectar o vírus efetivamente, do indivíduo que está com um exame positivo, está verdadeiramente positivo, varia de 63% a 89%. Por quê? Porque vai depender muito da fase da coleta, vai depender muito de como foi essa coleta e vai depender muito do quadro clínico do indivíduo. Então, um RT-PCR negativo, ele não é necessariamente excludente da doença. Então, se você está com todos os sintomas, inclusive com exames complementares, como uma tomografia sugestiva, o que os protocolos sugerem é que se mantenha o mesmo protocolo de isolamento, tratamento, etc., e se faça uma coleta posterior, mais de uma coleta. E às vezes, por exemplo, dependendo do quadro, se for um paciente mais grave, a positividade é muito maior no pulmão. Vocês veem aí, lavado broncoalveolar. É muito mais positiva no pulmão, a chance de falso negativo é muito menor quando você colhe daí, que não é uma rotina, mas é uma rotina para pacientes internados graves, do que do nariz. Até porque o vírus ele começa pelo nariz e quando ele vai indo para o pulmão, a positividade no nariz, a carga viral vai diminuindo. Então isso aí é muito importante para vocês saberem. Eu queria citar um artigo que eu vi agora de 1 de dezembro, foi publicado no British Medical Journal. Lá em Wuhan, aquela cidade chinesa onde tudo explodiu, né, começou. Depois da quarentena, eles resolveram testar todos os habitantes com RT-PCR. Todos. 10 milhões de habitantes de Wuhan foram testados com RT-PCR. E vejam que surpresa, dessas 10 milhões de pacientes testados, 300 assintomáticos foram detectados, mas nenhum desses assintomáticos era com capacidade infectiva. Os vírus que pegaram deles não cresceram em cultura, ou seja, provavelmente eles tinham a detecção de uma infecção anterior,
do vírus que ficou lá, um pedacinho do vírus que foi detectado, e esse é um outro ponto. Quando você faz um RT-PCR, você pode se surpreender de forma assintomática com um exame positivo sem ter tido contato com ninguém que seja positivo, né? Não nessas hipóteses que eu coloquei antes. E o que pode acontecer é que você teve uma infecção assintomática há algumas semanas, até 90 dias se fala, ou você pode estar tendo uma reinfecção assintomática, que foi o caso aqui em 0,3% dessa amostra. Por isso que a gente continua falando que parece que a reinfecção é algo incomum, não é comum. Ou ela é mais comum de forma assintomática, e aí a gente nem vai saber que teve reinfecção, a gente só vai detectar as reinfecções que cursam com doença aguda ou pior, né? Que aí o indivíduo sabia que teve e fez um novo quadro e testou e deu positivo de novo. E o problema é que tem que ver se é o mesmo vírus ou é outro vírus, se é reativação. Então, mas eu acho que o mais importante desse estudo é mostrar que é bastante raro você detectar o assintomático, ou seja, o assintomático parece não ser comum, ele não é tão infectivo. E a reinfecção, nesse caso aqui, dessas pessoas, né, foram 107 que foram considerados reinfectados, muito raro, né, muito incomum. Outra coisa muito importante que se colocou aqui é que a taxa de positividade de assintomáticos foi a mais baixa entre 10 e 17 anos de idade e mais alta acima de 60. O que é que isso reforça? Outros estudos que já mostraram que crianças, no caso entre 10 e 17 eu considero um grupo intermediário, mas os menores de 10 anos tá cheio de estudos mostrando que essas crianças elas não transmitem na fase assintomática ou se transmitirem é muito pouco. Mas nunca confundam pré-sintomático com assintomático. Por que isso é importante? Porque na cadeia de transmissão é o pré-sintomático ou o superdisseminador que causa o problema. Então, o que a gente tem que estar atento em qualquer cenário é se alguém testou positivo. Sempre que uma mãe me manda mensagem assim, doutor, fulaninho tá resfriado, tá com o nariz correndo, etc. A minha primeira pergunta, houve contato, teve algum adulto, alguém que teve contato com essa criança nos últimos dias que apresentou positividade para a Covid-19 ou sintomas? A partir daí é que a gente vai raciocinar, até porque entre os estudos que foram feitos em emergências com crianças com síndrome gripal, só 10% testou positivo para o vírus. Então, a maioria das crianças, 90%, tinham outros vírus comuns. Rinovírus, até o vírus da influenza, adenovírus, enterovírus, os vírus das escolites de sempre. Por que isso é importante? Eventualmente, ano que vem, na volta às aulas, a gente precisa ter esses protocolos bem direitinho na cabeça para a gente não fazer loucura, né? Não fechar uma escola toda, não fechar um bairro todo, como estavam fazendo por aí. E vocês precisam ter em mente essa questão dos exames. Vamos passar para um outro exame que é muito importante falar, para vocês não fazerem na maioria das vezes. Se chama teste de antígeno viral. O que é esse teste? É o que o povo está chamando de teste rápido, um dos testes rápidos, e quer dizer assim, olha, é ótimo esse porque é da fase inicial da doença e eu te dou o resultado em meia hora. Vai lá, colhe um suave também e o que é que ele vai ver? Ele vai detectar, não é como o RT-PCR que avalia o genoma, avalia os genes, ele avalia proteínas virais. Então ele detecta algumas proteínas, nucleoproteína, proteína S, algumas proteínas estruturais para detectar e dizer que houve a detecção desse antígeno, né? Então, assim, o que é que acontece? No indivíduo assintomático, taxa de falso positivo enorme, né? Porque essas proteínas elas são comuns a outros vírus, inclusive os coronavírus de resfriado comum. E aí esse exame tem uma baixíssima sensibilidade, ou seja, ele tem uma chance muito grande de dar falsos positivos.
e a gente precisa ter, falsos negativos. Então, o que é que acontece? A gente não é um bom exame para a gente triar, tanto é que ele não está sendo feito na triagem. É um ótimo exame no sentido da facilidade, porque é rápido mesmo, já o RT-PCR é mais complexo, porém, ele deve ser um exame de segunda linha, vamos dizer assim, no aperreio. E é muito importante cuidado com as ofertas enganosas, que eu acho que tem lugar aí fazendo até em, sei lá, em farmácia, esse teste aí. E se o indivíduo tiver assintomático, não deve fazer de jeito nenhum. E se o indivíduo tiver uma positividade, ele fica com a batata quente na mão. Porque apesar do Ministério da Saúde considerar o antígeno viral, né, o teste de antígeno, como confirmatório se o indivíduo tiver com sintomas de síndrome gripal, na verdade tem outros protocolos que dizem que ele precisa ser confirmado com o RT-PCR. Ou seja, você foi lá, gastou com esse, aí vai ter que fazer um RT-PCR porque você tem dúvida. E se for negativo, pior ainda, né? Se você tiver com sintoma. Então, veja que você no RT-PCR você tem uma sensibilidade muito melhor, principalmente no terceiro dia, a partir do terceiro dia, e você não vai ter que repetir o RT-PCR, digamos assim, em condições normais ele vai detectar com muito mais facilidade, cerca de 90%, enquanto o antígeno viral tem testes com 70% de sensibilidade. Ou seja, a gente passa batido 30% que tem o vírus e o exame não detecta, dá negativo, ou seja, falso negativo. Então, cuidado. Outra questão é que eu recebi um dia desses, vou contar a história aqui, uma pessoa próxima a mim. O que é que aconteceu? A funcionária fez um teste de antígeno viral, com sintomas, deu positivo. Ok, tudo bem, sem questão, não vamos questionar isso. Só que ela fez o teste de antígeno viral, deu negativo. Por quê? Porque ela estava praticamente assintomática, ela tem uma carga viral baixa, e o esposo dela, não sei por que cargas d'água, fez um teste de sorologia. E veio o quê? O IgM positivo. E depois vocês vão entender porque o IgM positivo a maior casca de banana que vocês podem ter na mão. Eu disse para ela, olha, minha orientação diante das repercussões que teriam, no caso dela, fechar comércio, porque é só ela e a pessoa, o esposo, vão hoje e colham um RT-PCR. Eu sei, eu teve um contato, tinha 5 a 7 dias desse início de sintomas dessa outra pessoa que tinha contato próximo. Só assim você, tendo um RT-PCR negativo, provavelmente a gente vai mitigar o erro, a gente vai mitigar o risco, vocês só vão continuar tendo os cuidados de distanciamento, mas não vão precisar ficar em isolamento. Batata, fez o RT-PCR, os dois deu negativo. Então, assim, não é um bom exame, e o pessoal, nesse caso aí, eles colocaram nesse exame, eu achei engraçado que eu peguei assim, tava lá, biologia molecular, teste de antígeno viral, e no caso dela tinha dado negativo. Eu disse, meu Deus do céu, quer dizer que o próprio laboratório não está indicando corretamente o nome do exame. Imaginem você escolhendo exame por aí em farmácia, em qualquer lugar, sem ter essa avaliação clínica. Porque a minha mensagem principal é não colham exames sem avaliação médica prévia e, principalmente, assintomáticos, não gastem dinheiro colhendo exame. Provavelmente você vai perder o seu dinheiro, a não ser nas condições que eu expliquei. Mas vamos para a batata quente, né? Que é o tal do teste rápido. O teste rápido ele pode ser detectando apenas anticorpos para o vírus, certo? Ele vai dar total de anticorpos, não vai diferenciar o IgM, que é da infecção aguda, do IgG, que é um pouco mais tardio, que determina a imunidade mais prolongada. Então, ele é um teste de detecção dos anticorpos. Ele só deve ser feito a partir da segunda semana. Vou voltar aqui rapidinho naquele gráfico, que é esse tracejadozinho aí, ó, vejam, início da segunda semana, aqui embaixo, né, o tracejadinho sobe e ele só vai dar pico, ó, na terceira semana, ou seja, lá para os 14, 15, até 20 dias. Por isso que tem alguns laboratórios que, inclusive, só colhem em torno do 20º dia. Por quê? Há uma variação enorme entre esses testes na sensibilidade. Mas muita possibilidade de falsos positivos
e falsos negativos. Então, sensibilidade baixa e especificidade baixa. Especificidade é a capacidade de um exame ser realmente negativo. Então, o falso positivo é muito comum no teste rápido com aparição de IgM, não só por conta da semelhança de anticorpos dos coronavírus sazonais poderem aparecer ali, mas vejam que até com os flavivírus, que são principalmente o vírus da dengue, da zika, da reação cruzada de anticorpos, aparece lá um IgMzinho safadinho e a pessoa sem sintomas. Então vejam só, esse teste rápido, ele tem aplicabilidade em algumas situações. Se você tem, por exemplo, um indivíduo que tem um RT-PCR negativo, mas ele foi tratado tem todos os critérios clínicos para a Covid-19, e aí você vai fazer uma sorologia posterior, e se aparecer lá o IgM, IgG, principalmente o IgG, você vai confirmar que houve essa infecção com o vírus. Com relação às crianças, né, as crianças que se apresentem com um quadro que tenham critérios para síndrome inflamatória multissistêmica, que eu repito aqui que é rara, um dos critérios seria colher a sorologia, porque se aparecesse o IgG, significa o quê? Que essa criança teve uma infecção recente pelo vírus. Mas esse definitivamente, sim, outro interferente que pode ter nos testes rápidos é vacinação para gripe. Aí imagina aí, a gente faz vacinação para um monte de gente no Brasil, mais de 100 milhões para influenza. Então, assim, o meu conselho, sem dúvida, é, primeiro, não façam esse exame se estiverem assintomáticos, só para ver, vai gastar dinheiro. Segundo, não façam esse exame nas 2 primeiras semanas. Se tem um quadro clínico sugestivo mais leve, cumpra os 10 dias de isolamento e depois você pode fazer lá na frente, mas assim, assintomático, aí assim, onde é que pode ser feito de assintomático? Inquéritos epidemiológicos, isso é de pesquisa, você vai testar um bairro todinho para ver quantos IgG aparecem, para ver se realmente o indivíduo teve contato, mas eu vi por aí o absurdo de um júri fazer um teste de IgM, né? Fazer um teste de IgM lá na entrada do julgamento e mandar para casa uma pessoa assintomática que apareceu um IgM positivo e instalar o terror na vida dessa pessoa completamente assintomática, sem nenhum vínculo. Foi o pai de um paciente meu e a mãe me colocou. Eu disse, ele teve algum sintoma? Ele teve contato com alguém que foi confirmado? Não, doutor, ele estava dentro de casa direto. Então isso é um falso positivo. Aí o que é que acontece? O tormento na vida dessa pessoa, né? Ele isolar. Aí eu disse, o único jeito aí para ficar tranquilo é ter um RT-PCR negativo, apesar de, assim, muito provavelmente vai jogar dinheiro fora, mas assim, para ele não ter que ficar nesse isolamento. Ou a gente assumir que é falso positivo, mandar a pessoa tomar cuidado e acabou, e aguardar, se não tiver sintoma. Então, assim, é um exame que mais atrapalha do que ajuda. Agora, se for fazer, o ideal é fazer a sorologia, certo? Que é um exame colhe o sangue, vai detectar e quantificar os anticorpos. Não vai dizer só IgM positivo e IgG positivo, vai dizer a quantidade, que inclusive você pode ter 2 exames, né, com um intervalo de tempo, que aí você vai medir se houve, por exemplo, apareceu um pouquinho de IgM, um tiquinho de IgG, e depois o IgM subiu, mas o IgG subiu bem muito. Então é aquela curva que vocês viram. Você pode ter essa possibilidade de fazer, mas sempre, se for avaliar anticorpos, com a sorologia. Eu quero fazer isso de anticorpos porque eu tive o RT-PCR positivo, foi bem levinho o meu quadro, mas eu quero saber se eu tenho imunidade. Não precisa, minha gente. Até hoje, onde a gente sabe, a presença desses anticorpos, elas não conferem uma imunidade, até onde a gente sabe até agora, uma imunidade definitiva. A gente não sabe por quanto tempo. Ainda a gente fala em 6 meses, mas a gente não sabe se as pessoas que tiveram um quadro mais leve inicial, que não fazem tantos anticorpos, estão mais sujeitas a uma reinfecção, etc. Ou seja, não tem esse negócio do passaporte da imunidade através desse exame, tá certo? Então, assim, eu não acho que é um exame que deve ser, mas se for feito esse método que é o CLIA, que é a quimiluminescência,
por ELISA, o método ELISA é bem interessante fazer porque ele tem realmente uma sensibilidade e uma especificidade, principalmente especificidade muito alta, tá? Então realmente a gente não vai ter muito falso negativo, mas o sintoma é o que mas fulaninha de tal fez o exame do nada e deu um IgG estourado. Bem, é sorte, a gente não trabalha com a sorte, a gente trabalha com a ciência. Por último, esse teste de neutralização é um teste novo que ele vai verificar a resposta efetiva dos anticorpos. Eu vou falar de uma forma que vocês entendam fácil. Vai ver se aqueles anticorpos que você tem ali, depois que você teve a infecção, se eles prestam, se eles servem para inibir um processo infeccioso ou tornar mais leve. É o que a gente espera das vacinas, né? Que elas induzam a produção de anticorpos, que esses anticorpos eles sejam neutralizantes e que ou eles impeçam a infecção ou eles tornem a infecção mais leve por conta de serem efetivos e principalmente anticorpos que sejam para o local onde ocorre a ativação e a entrada do vírus na célula, que é o chamado RBD, domínio de ligação do receptor. É como se fosse o vírus tem que está na coroa, né? Ele entra na célula no receptor ACE2 e ele tem um local que é como se fosse a chave que chega naquele pontinho que vira e o vírus entra. Então esse RBD, se a gente tem anticorpos IgG, anti-RBD é o que a gente mais quer ter, porque na verdade quando a gente tem esses anticorpos totais, IgG, a gente não sabe para onde é do vírus. Tem locais que não fazem muito sentido, proteínas de membrana que não vão alterar muita coisa. Mas para esse local que o vírus entra, é o melhor anticorpo que a gente quer ter. Esse exame não vai, ele vai medir essa capacidade, ele não vai quantificar especificamente para o RBD. Agora é um exame novo, está se fazendo no laboratório do Albert Einstein, em São Paulo, custo alto. Então é uma coisa muito ainda sem aplicabilidade, tá? Então, basicamente sobre o exame era isso que eu queria passar. Lembrar vocês que estão assistindo que quarta tem o aulão, vocês podem, não falta 7 dias não, né? Faltam menos, mas quem quiser se inscrever, porque aí fica recebendo as notícias, entra no grupo Telegram, etc., é nesse endereço aí, http://abre.ai/tosse. Tem os navegadores que funcionam abre.ai/tosse, mas outros tem que colocar o HTTP. Vamos para as perguntas aí. Vamos lá, vamos embora para as perguntas. Vou tirar esse negócio aqui e vou botar as perguntinhas aí para a gente ver. Tá? Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto, veja só. Realmente, agora estão se desenvolvendo testes salivares, tá? Mas eu não sei ainda se existe teste de antígeno salivar. Existe um teste. É mais fácil, né? Para quem fez aí o RT-PCR sabe que o RT-PCR é terrível. Mas eu não conheço se existe um teste em nível comercial já de saliva disponível na nossa realidade, principalmente ao longo do Brasil. Então, assim, é o próximo paradigma que a gente tem que buscar de diminuir e melhorar não só essa questão da facilidade da coleta para as crianças, seria uma maravilha, né? E também a rapidez do exame, né? Porque normalmente esses exames são feitos com técnicas e aparelhos chamados point of care, que tem um resultado em meia hora, 20 minutos. Já está sendo usado em larga escala na Coreia e em outros países, mas eu acho que no Brasil ainda, até RT-PCR, aqui onde eu moro, na região, dificilmente se consegue um RT-PCR. O que é que se fazia no início? Fazia, na primeira semana, fazia um teste rápido de anticorpos, dava negativo e mandava pôr à vontade. Aí o que é que acontecia? Explosão de casos, né? Porque muitas pessoas, a maioria era falso negativo na primeira semana. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Marido PCR positivo há 7 dias, ou seja, 7 dias de sintomas, pelo que eu entendi. Desses 5 dias já sem sintomas, pode voltar a ter contato? Não, veja, o isolamento é 10 dias. 10 dias, e outra condição é 24 horas sem febre
e melhora dos sintomas respiratórios. Então falta 3 dias para o negócio voltar ao normal aí, tá certo? Mesmo que esteja ótimo, testou positivo, é 10 dias. Deixa eu ver mais aqui. Pronto, veja aí. Doutor, minha dentista falou que o vírus permanece na saliva por 40 dias. Olha, o pessoal não entende muito isso. Detectar o RNA do vírus não significa vírus com capacidade de infectar. É isso que o pessoal não está entendendo. Vejam nesse estudo aqui de Wuhan, 10 milhões de pessoas testadas, 300 casos assintomáticos identificados e nenhum com capacidade infectiva. Então o vírus permanece na saliva, o vírus permanece semanas nas fezes e até agora a gente não conseguiu demonstrar, eu acredito que não é possível que mude essa questão, que o vírus tem transmissão fecal. Porque se tivesse, me perdoe o termo, a gente tava lascado mesmo. Porque imagina, num país como o Brasil, que tem um saneamento básico que tem, a gente ia ter a Índia, né? Vejam a Índia. Então eu acredito que os meios de transmissão, eles são os que a gente já sabe. Gotículas respiratórias, aerosol em certos contextos, né, de locais fechados, com pessoas sem máscara, muito aglomeradas e gritando alto, um hospital que está fazendo procedimentos, e a transmissão por fomites, né, por objetos, muito menor, também nesse contexto. Transmissibilidade no ambiente aberto, não aglomerado e com superfícies expostas ao sol é mínima mesmo. Parece que o bicho pega mesmo na conversa, o bicho pega, tá sem máscara e tudo mais. Vamos mais aqui. Deixa eu ver aqui. Veja, vamos lá. Minha bebê, 17 meses, está com febre. Eu tenho que ficar de quarentena também, eu posso ir trabalhar. Você tem que ficar com ela e comunicar pelo seguinte. Crianças menores de 2 anos, febre isolada é critério para síndrome gripal. Então tem que observar um pouquinho como vai ser a evolução dela, conversar com a pediatra, lembrar que eu já falei que roséola é muito mais comum se não houve contato com alguém que tenha tido positivo. Normalmente, precisa entender o seguinte, para que uma criança apresente suspeita, na maioria das vezes teve um adulto ao mesmo tempo ou logo antes que passou para ela. Esse estudo muito interessante que me deu muito problema, né, como vocês sabem, que eu compartilhei no domingo passado da Catalunha, é um estudo belíssimo, né, o Coped-Cat. O que é que eles fizeram? Depois que da primeira onda lá, até agora na segunda onda, eles foram acompanhando crianças que estavam no ambiente escolar, em casa, etc., e testando e vendo positividade. E o que é que eles mostraram? Em 73% das vezes que foi detectado um caso numa criança, foi um adulto que passou para ela. E somente em 8% das vezes que foi detectado um caso num adulto, foi uma criança que passou. E entre crianças, 3%. Então eu acho que a gente precisa olhar para a ciência, né? O povo está brigando por outras coisas aí que eu entendo demais, mas o nosso foco não é colocar todo mundo aglomerado dentro das escolas da noite pro dia, não. É cobrar as condições, é testagem, é estrutura. Tem que ter isso para abrir, né? Se não tiver, e aí, vamos abrir quando? Nunca mais? Então esse que é o problema, né? Vamos lá ver outra pergunta. A pessoa pode ter a primeira infecção assintomática e a segunda reinfecção sintomática? Sim, apesar de parecer não ser tão comum, porque vejam aqui, né? A taxa de assintomáticos foi muito baixa, né? 34 mil pessoas tiveram história de Covid, dessas que foram testadas, 107 reinfectadas. Então é 0,3%, é muito baixo e todas assintomáticas, né? Então assim, parece que o mais comum é você ter uma primeira infecção e ter uma segunda assintomática. Porém,
a gente não tem números suficientes e é muito difícil estabelecer uma reinfecção. Muitas vezes ocorre erro. Vamos dar um exemplo. Fulaninho de tal teve um quadro gripal, testou na primeira semana um IgM positivo. Se vocês entenderam bem, um IgM positivo na primeira semana não diz muita coisa. E aí ficou como Covid-19. Você teve Covid-19, pronto. 4 dias depois ele estava zerado, bom. E aí agora, fulaninho de tal foi para uma festa onde 5 pessoas tiveram RT-PCR confirmado. E 5 dias depois fulaninho arriou e deu RT-PCR positivo também. É reinfecção? Possivelmente não. E aí entra como reinfecção. Para você estabelecer uma reinfecção, você tem que ter 2 coisas. Você tem que ter um exame correto, positivo na primeira, um exame negativo. E você depois tem que ter um positivo, tem que averiguar se esse positivo tem um negócio que é difícil de explicar para vocês, mas se chama CT do RT-PCR, que é assim. Quanto mais você tem que fazer ciclos de análise daquele material para ir em busca dos genes do vírus, quanto maior esse CT, menos provável, menos cópias a gente tem do vírus ali, provavelmente não é uma infecção aguda com alta carga viral. Quanto mais baixo o CT, ou seja, quanto mais fácil é do aparelho detectar o vírus, quanto menos ciclos é preciso para detectar o DNA, mais provável que tenha uma alta carga viral e junto com sintomas você ter infecção aguda. Esse é o outro problema de sair testando a população RT-PCR a rodo aí, e alguns vão dar positivo, mas por persistência do material genético do vírus, mas sem estar infectado, nem ser assintomático. Então, assim, são muitas nuances, né? Mas o mais importante é entender que a reinfecção não parece ser algo extremamente comum, né? Extremamente comum. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, a história de visitar a família e fazer exame. Olha, se você está assintomático, qual é o primeiro ponto? É preciso que antes de você saia do seu lugar para esse local da visita, você garanta 2 condições, que as pessoas de lá sejam cuidadosas, para você não correr riscos, né? Então as pessoas, você vai visitar, sei lá, seu tio, e ele vive saindo de casa sem máscara, batendo papo na praça, não deu. Não vá para essa visita. Se ele cuidar, beleza. Com relação a você, para fazer essa viagem, você teria que fazer uma espécie de quarentena. Você teria que ficar com 14, o ideal, 14 dias, que seria esse período de incubação, assim, muito restrito, né? Sem frequentar nenhum local que pudesse agregar maior risco. Se você for pegar um avião, muitas vezes você vai ter que fazer um RT-PCR até 72 horas antes. Se tiver negativo, já é um alento, né? O avião em si, de máscara, não é um ambiente de alto risco. Tem um estudo no JAMA, né? Publicado lá mostrando isso, porque 99% das partículas do avião, elas são filtradas. O problema é que numa viagem mais longa, o povo vai tirar máscara, né? Para comer, para fazer alguma coisa. Aí já não é risco tão baixo assim. O que se poderia fazer é, ao chegar, guardar um pouco de distância e, se quiser ser extremamente cuidadoso, com 3, 4 dias, 5, fazer um RT-PCR. Se der negativo, é o cenário de mais baixo risco possível. Sorologia não adianta fazer, como vocês já sabem, teste de antígeno não adianta fazer. O ideal seria, esse final de ano, a gente ter encontros pequenos, muito pequenos, em locais abertos e com uso de máscara na maior parte do tempo. Essa é a maneira que a gente pode respeitar, proteger e, na minha cabeça, ter um Natal da forma que deve ser, com as pessoas que a gente ama, mas porém sem colocá-las sob risco. Quanto menor for esse grupo, menor risco. Lembrem-se, não existe o risco zero. Risco zero se você estivesse na Lua. Porque se tem risco de reinfectar, não tem o que a gente falar. Não existe o risco zero, mesmo quem esteja de máscara, mesmo quem esteja todos os cuidados.
mesmo que esteja dentro de casa, porque se tem alguém saindo e voltando para casa, essa pessoa pode trazer também. 80% das infecções em épocas de lockdown ocorreram naturalmente dentro do domicílio por pessoas que precisavam sair porque eram trabalhadores essenciais. Eu saio de casa, minha esposa não, mas eu saio de casa desde o mês de abril. Saio, volto, tomo todos os cuidados. Tem risco zero aqui em casa? Não tem. Mas já peguei? Não peguei. Por que não peguei? Porque eu tomo cuidado, porque eu boto máscara, uso máscara direto, uso máscara boa, de qualidade. É isso que a gente quer para os professores e para os funcionários das escolas. A gente quer que seja colocado, né? Então, assim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Estamos chegando no final aqui. Domingo vamos descansar um pouquinho, né? Amanhã tem trabalho. Peraí. Vejam esse, por exemplo. PCR positivo 25 dias após IgG e IgM negativo. É possível? Claro que é possível. Não é falso positivo. Para a gente, obviamente, com um CT, né? A gente teria nesse caso aí provavelmente um CT alto. Porque o que é que ele está detectando? Partículas do vírus. Mas preste atenção, nenhum estudo até agora detectou mais de 9 dias, depois de 9 dias de sintomas, o vírus viável. Por isso os 10 dias, que antes era 14, virou 10. Por quê? Se nenhum estudo conseguiu verificar em pessoas que não estavam internadas o vírus transmissível por mais de 9 dias na infecção, o tempo é 10 dias. Agora, se a pessoa tiver com febre, ela pode estar ainda numa fase de eliminação, mas regra geral é isso. Então, para que fazer um PCR positivo numa situação dessa? Eu só colheria, obviamente, se o indivíduo fizesse um quadro de síndrome gripal. Tá? Então, assim, agora nesse caso aí, pelo que após IgG e IgM negativo. Depende do sintoma, né? Tudo, olha, preste atenção, uma coisa muito importante, para vocês entenderem. A gente precisa avaliar sintomas, por isso que esse negócio de sair correndo para a farmácia, fazer exame na farmácia é doidice, minha gente. Parem de fazer isso, não gastem o dinheiro de vocês com isso, não. A melhor coisa que vocês podem fazer é procurar uma avaliação para um médico que avaliar decidir se precisa sequer do exame, porque prestem atenção numa coisa também, que é motivo às vezes de briga. Vamos supor, a mãe confirmou positivo. Eu vou dar um exemplo recente aqui de uma pessoa que eu conheço. O tio deu positivo, depois a mãe dela deu o RT-PCR positivo com sintomas. Aí, essa pessoa que eu conheço, o esposo e o filho ficaram sintomáticos. Dentro dessa casa, que já tinha ali 2 confirmados, qual é a chance de não ser Covid-19? Aí, pra que eu ia pegar esse menino dela de 4 anos e mandar enfiar esse cotonete no nariz do menino? Existe um critério que é clínico-epidemiológico. Então, pelo critério clínico-epidemiológico, esse menino é Covid-19 e não tem importância nenhuma fazer o RT-PCR nele, porque alguém vai dizer assim, mas e por que pode vir uma síndrome inflamatória e o menino não... Mas está lá no critério da síndrome inflamatória. Contato recente com caso confirmado de Covid-19. Pô, acabou. Não tem o que fazer. Depois é obrigatório, na suspeita de síndrome inflamatória, colher uma sorologia. Pode dar e pode não dar. Outra coisa, meu bebê de 4 anos, todo mundo teve, meu menino de 2 anos de idade ficou só gripadinho, ficou zerado, como a maioria das crianças, graças a Deus. Infelizmente tem alguns que se dão mal, mas é uma minoria, é coisa de 1% das crianças. Eu preciso fazer sorologia no meu filho, vocês viram aí. Quadros leves, podem nem aparecer os anticorpos. Pior criança, que tem uma resposta tão boa inicial, que não deixa nem precisar dessa resposta celular de produção de anticorpos. Muito provavelmente vai furar a criança, vai furar o pobrezinho, e o exame vai dar negativo, e você vai ficar encafado. Meu Deus, será que o menino teve? Será que o menino não teve? E pode não ter produção. Então esse é um dado que pode você querer saber, mas você pode ficar com um dado negativo na mão e uma dúvida desnecessária. E a gente sabe hoje, parece que a gente entende melhor o vírus, e a gente sabe que parece que a resposta celular
que vem depois, né, do contato, a memória imunológica celular, ela é quem nos dá a melhor resposta. Veja que tem pessoas que tiveram SARS-CoV-1, eu falei o nome do vírus várias vezes aí, sei lá se vão meter a tarja do bicho da coroa aí no meu vídeo, que tiveram SARS-CoV-1 há 17 anos e ainda tem resposta celular. Ele não tem mais nenhum anticorpo, zero, mas elimina, se você pega o sangue desse indivíduo, né, que teve o Corona 1 lá atrás, e coloca no meio, infecta com o vírus, o sangue dele impede a infecção das células. Então essa é a nossa esperança, que não só a própria infecção tenha uma resposta celular, mas principalmente que as vacinas nos deem essa resposta celular. Ou seja, a vacina pode até não impedir a infecção, mas ela seria uma infecção assintomática ou leve, como é com a vacina de gripe. O povo fica brigando aí, vacina de gripe, tem alumínio, tem isso, aquilo, vai acabar. Eu tomo todo ano, eu faço na minha família todo ano, e eu nunca fui internado para gripe, eu nunca tive nenhum problema. Agora, a gente pode ter um quadro leve? Pode, porque a vacina não tem uma eficácia tão alta, tá? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar, a principal, para a gente encerrar aqui, é que vocês precisam ter racionalidade na hora de decidir se vai fazer o exame ou não, baseado em sintomas e principalmente no contato. E, por último, procurem seu médico, né? Se aconselhe com seu médico. E eu espero mesmo que as pessoas... e que também os colegas, né? Os colegas já têm muita literatura, mas muita literatura. Então, que por favor os profissionais eles não deixem de dar esse suporte à população, de explicar, para não fazer eles gastarem, num tempo de crise, gastar 200, 300, 400 nesses exames. São caros, minha gente, e muitas vezes são desnecessários e são dolorosos para uma criança, etc. Então, se não tiver jeito de testar uma criança, que se teste. Eu não sou contra, que se faça lá o suave. Mas tem casos que a gente poderia discutir, tá? Eu estou perguntando de máscara e é o seguinte, para o profissional de saúde, N95 é melhor, né? Tem várias marcas. Para vocês na rua, uma máscara de tecido com 3 camadas é a melhor. Não, bota aí, o povo bota prata, ouro, não sei o que, nada disso. Se você usar uma máscara boa, lavar ela de vez em quando, e não ficar enfiando a mão na máscara e baixando, usar máscara queixal, acho que tá tudo certo, tá? E quem tá perguntando sobre vacina, tô só esperando chegar a vacina para eu tomar. Quando chegar, eu acho que eu vou ser um dos primeiros da fila, porque médico vai tomar logo, né? Mas eu quero ver os estudos, né? Ver direitinho. Mas eu vou tomar e vou fazer na minha família, caso seja disponível para eles. E a gente só vai salvar a humanidade dessa situação se a gente tiver racionalidade. A gente precisa ter racionalidade, a gente não pode viajar, a gente está numa das maiores crises que o mundo já viveu recentemente e a gente não pode questionar. A ciência, ela tem que ter questionamentos, mas a ciência, ela não merece ser descredibilizada por pessoas que não têm nenhum tipo de estudo, que não tem noção, não sabe nenhuma diferença de um IgG para um IgM, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço. Olha, eu espero vocês. Convido o povo, minha gente, para quarta-feira. Vai ser nesse nível aí, ou melhor, a aula de tosse. Tenho certeza que vocês vão gostar. E mais ainda do Pedflix. Fiquem aí na expectativa, vai ser uma coisa assim, top do top, tá? Um abraço aí para vocês, uma boa semana, que Deus nos proteja, que vocês continuem protegidos e até quarta. Quarta a gente se encontra. Aqui no Pedflix, tá? Tô bloqueado ainda lá no outro, mas Deus é maior, a gente vai vencer todas essas barreiras. Até mais.